E essa semana será de muitas emoções aqui na Casa Hack, que a gente está finalizando a etapa de pintura. Estamos também bastante avançados na marcenaria, e provavelmente a marcenaria também já fique 100% finalizada essa semana. Então vem comigo para vocês verem como está ficando o resultado dessa obra, que está sensacional. Vamos lá que eu vou mostrar esses detalhes. Olá, eu sou o Fernando Bento e seja bem-vindo ao canal da Bosi Bento, aqui onde a gente fala sobre arquitetura, decoração, obras e também manutenção. E antes de começarmos esse vídeo, já deixa seu like aqui e se inscreve no nosso canal para você acompanhar tudo que a gente está fazendo e tudo que está acontecendo aqui nessa obra, que a gente está chegando na reta final já. Então vamos lá que eu vou mostrar esses detalhes para vocês. Então aqui na garagem, vocês lembram que a gente já tinha feito toda essa parte da frente, né, onde nós temos as portas de acesso para a sala, e faltava fazer as laterais, que a gente tinha bastante coisa, né, nós temos esses jardins dos clientes. Tudo isso a gente fez agora a remoção e aplicamos o granulado nessas paredes laterais. Essa daqui ainda tinha um grafiato feito, né, da parte antiga, então a gente aplicou todo o granulado aqui. Também tínhamos esse pedacinho de parede, que é onde fica o padrão de energia, o padrão de água. Também foi feito toda a aplicação desse efeito granulado. E do outro lado, na paredinha nova que a gente criou, também já está com o granulado pronto. Então a gente finalizou toda a parte de pintura aqui desse ambiente. Então agora a gente vai começar a fazer uma organização, agora que a gente terminou esses detalhes, vamos colocar agora tudo isso no lugar de novo, os clientes vão começar a montar um ambiente para eles e já vamos deixar essa garagem liberada para a gente fazer a limpeza dela, né? Na limpeza pós-obra, isso aqui tudo vai ser lavado e depois da lavagem a gente vai fazer a aplicação do impermeabilizante, que vai facilitar bastante a manutenção dele no dia a dia. E aqui na sala, olha como é que já está isso daqui, né? Na semana passada a gente já tinha feito também a montagem desse móvel. Aqui na sala nós vamos ter dois níveis de móveis, né? Temos esse gaveteiro, que ele vai de fora a fora até chegar lá no painel que inclusive também já foi finalizada a instalação, falta só a gente fazer os acabamentos que eu vou explicar para vocês. Então esse daqui foi finalizado e ontem a gente fez a instalação dessas barras aqui, que vão ser as barras de sustentação dessa parte de cima. Por que que a gente fez dessa forma? Porque aqui neste cantinho vai ser um home office, então aqui vai ter várias peças de computador, teremos o apoio, né, de braço de quem está utilizando, então a gente precisa de ter uma base muito resistente. Então, para isso, em vez de a gente usar só o suporte invisível, que geralmente é o que a gente usa nessas prateleiras, colocamos essas barras de ferro para a gente ter uma sustentação bem maior. Então, fizemos todo o chumbamento, né? Foi feito um buraco redondo, ó, vocês podem ver que a gente fez um buraco bem certinho na parede, enchemos esse buraco com argamassa e colocamos as ferragens. Deixamos ela aqui escorada, secando, depois da secagem completa a gente vai fazer a instalação de toda essa prateleira, né? De toda essa mesa aqui, que já vai ter essa sustentação muito boa. Então nessa parte, vocês podem ver onde tem, né, um apoio maior, a gente colocou mais, tem esses três bem próximos, e para cá a gente conseguiu ter um afastamento maior. E essa de cima, ela não vai até o final, elas têm esse movimento. Aquela de lá, né, essa de baixo, ela encosta na parede e encerra aqui, e essa de cima, ela encosta na parede desse lado e ela encerra lá naquele último ferro. Então ela vai trazer um pouco desse efeito aqui para a sala. Então, com isso aqui feito, aqui nós temos muitas gavetas, né, nesse móvel, e aqui no finalzinho, esse último que é um baú. A gente vai colocar só uma tampa falsa aqui, e essa tampa aqui, ó, que é a tampa que vai dar acesso para esse cantinho. Aqui em cima, vocês viram que a gente já colocou essa prateleira também. É uma prateleira instalada com suporte invisível. Ela vai de fora a fora, passando por debaixo da viga. E aqui em cima a gente vai começar a fazer a montagem do painel, né? Vai ter um painel agora desse mesmo tom, que vai preencher toda essa parte aqui, por isso que a gente não fez a pintura. E ele vai subir também nesse pé direito duplo até lá em cima. Então tudo isso aqui vai ser preenchido com esse painel de madeira. E falando em painel de madeira aqui, esse painel que a gente fez a finalização dele também, né? Como é que ele foi fixado? A gente fez todas as estruturas e dentro dos frisos vocês estão vendo que a gente tem os parafusos. Ó, aqui a gente tem os parafusos de fixação, porque depois esses frisos vão ser preenchidos com uma nova madeira e essa vai ser somente colada, que vai esconder todos esses conjuntos de montagem dele e deixando o visual totalmente limpo. Então foram colocadas essas duas peças. Aqui nós temos a porta, né, que falta fazer só o acabamento superior dela e também esse batente. E aqui a gente já consegue ver como que esse ambiente consegue ficar, né, totalmente isolado. Quando a gente olha aqui para trás, vocês podem ver esse painel que tem essa continuidade da porta, que vai ter um acabamento aqui nessa lateral também. Ó, vocês podem ver que a gente tem uma certa distância. Nós vamos fechar essa lateral aqui e tudo isso vai ficar um grande conjunto. Finalizando isso daqui também, a gente vai finalizar a parte da pintura. Então aqui vocês estão vendo, né, que a gente aplicou uma demão de cimento queimado. Quando a gente tiver esse acabamento finalizado da porta, a gente chega com esse cimento queimado até o final e consegue fazer a finalização dessa parede. E aí a gente finaliza a parte de pintura desse ambiente também. Aqui na parte de cima, vocês viram que a gente já tinha finalizado toda a instalação dessas partes, né? E terminamos de colocar o acabamento que faltava neste cantinho. Então foi colocado agora o acabamento. Falta só a gente siliconar, fazer
os últimos ajustes de acabamento realmente de silicone para deixar tudo isso aqui prontinho. Mas aqui em cima é isso que a gente tem de marcenaria, né? Que é o que foi feito. E aqui a gente tem agora também o material do deck que chegou, né? Essa daqui são as ripas de Cumaru, que vão ser o acabamento do deck. Vocês estão vendo que ela é uma ripa bem grossa, né? Uma madeira muito boa. E a gente vai fazer a montagem desse deck aqui nessa região. E depois que ele estiver montado, essas madeiras serão todas envernizadas. Então vai ficar bem bonito aqui esse deck, né? A montagem dele vai ser bem interessante aqui de vocês acompanharem. E agora a gente vai iniciar aqui no poço de ventilação, né? Que é aquele poço que dá acesso lá para a parte de cima, onde a gente fez todas essas grades. Aqui a gente ainda está com grafiato antigo, mas já foi aplicado o fundo preparador e a tinta de fundo. E agora a gente inicia a aplicação do granulado, né? Esse ambiente aqui todo vai ser aplicado o granulado, que a gente tem essa parte de grafiato. E aqui vai ser a finalização desse efeito pra gente. E depois a gente já vem fazendo os retoques finais para finalizar essa obra. E começando um dia aqui com a montagem da estrutura do deck do spa. Então vocês estão vendo que a gente está agora com essas madeiras principais, né? Que são a parte de estrutura que a gente monta. Então a gente faz todo esse quadrado. Uma parte dele é fixada na parede, a gente coloca esses pezinhos de reforço. Vamos fazendo todo esse conjunto, dando essa volta em tudo, colocando os pés de reforço. Depois a gente vai fazer o preenchimento com as tábuas, né, do deck de fato. Então, monta-se essa estrutura primeiro, depois que a estrutura está feita, a gente faz a impermeabilização dela, que é muito importante, né? Aqui nessa estrutura ela pega umidade, então a gente precisa fazer todo esse tratamento dela. E depois que esse tratamento é feito, a gente começa a colocar essas peças aqui, que elas são todas pinadas, né? A gente utiliza pinos para não ficar com aqueles buraquinhos de parafuso aparentes. Então a gente pina tudo para ficar bem disfarçado. Depois que ele está todo no lugar, a gente faz um lixamento e inverniza todo esse deck. Mas esse daqui, ó, vai ser o acabamento que a gente vai ter nele, né? A gente vai ter esse encaixezinho bem bacana que vai dar todo o acabamento dessa parte aqui da banheira. E aqui na sala, o pessoal da marcenaria ontem já conseguiu instalar a bancada principal, né, que vai ser essa bancada de home office, todo esse balcão que vai ficar aqui na área de TV. Então, esse balcão ele foi encaixado naqueles ferros que vocês viram, né? Vocês estão vendo a espessura aqui dela, ó. Ela tem uma espessura de 4,5 cm e os ferros têm 3 centímetros. Então a gente tem uma boa sustentação deles aqui dentro. Essa tábua foi toda empurrada. Aqui, como ela não dá o tamanho completo, a gente fez uma linha de emenda que vamos tratar, né, deixar ela bem alinhadinha. Mas toda ela no lugar agora, depois a gente vem só fazendo o acabamento aqui da frente com a fita de bordo, né? Porque inclusive essa fita vai esconder essas emendas, esconder a emenda das tábuas. Então a gente deixa para fazer esse acabamento todo no final. Aqui do lado a gente colocou o baguete parafusado, né? Como eu falei, a gente tem esse ferro, o primeiro ferro mais ou menos nessa posição. Aqui a gente faz o travamento dela na parede e isso tudo permite que ela seja totalmente flutuante, né? Vocês estão vendo, ó? Aqui embaixo os ferros estão inclusive aparentes, ela se encaixou por cima, mas ela fica muito bem instalada, né? E a gente consegue ter essa boa sustentação aqui de toda essa mesa. Então esse daqui é o sistema que a gente está utilizando e ela vai ficar com um aspecto bem bacana. Depois disso, já colocamos todas essas partes do painel de madeira superior. Então esse é o visual também que a gente tem nessa região, ó. Colocamos aqui o painel dessa parte de cima, do lado da sala, e já colocamos a primeira peça aqui do pé direito duplo. Essa primeira peça já chegou até aquele limite e depois a gente vai chegar com a segunda peça até o final dessa parede. Pode ver que a gente já veio fazendo o acabamento, né? E quando isso aqui estiver pronto, a gente já consegue fazer a pintura final dessas paredes e deixar tudo isso aqui prontinho. E aqui na área do poço de ventilação, finalizamos a aplicação do efeito granulado. Então vocês lembram que a gente estava fazendo essa parte de cima primeiro, né? Com os andaimes. Depois a gente veio fazendo até embaixo. Então a gente terminou de fazer os acabamentos. Todas as paredes agora já estão prontinhas, né? Tirando daqui esses detalhes que a gente tinha das câmeras que estavam desligadas. Deixamos só a mangueirinha ali, que é o que a gente tem, né, para chegar a fiação para elas, mas todas as paredes agora já estão com o efeito granulado aplicado e agora já está com essa área de trás aqui finalizada também. E para encerrar a semana, agora eu quero mostrar para vocês como é que a gente está deixando essa obra, né? A gente teve vários servicinhos aqui agora finalizados, parte da marcenaria está quase no fim, então deixa eu dar um giro com vocês para ver como é que ficou o andamento dessa semana, que agora faltam pouquíssimos detalhes para a gente finalizar e isso vai ficar muito legal. Então vamos lá que eu quero mostrar para vocês. Começando aqui pela área da sauna, a gente fez aqui o que o cliente nos pediu, né? Que ficou um pouquinho aparente a parte do porcelanato do lado de fora. Então a gente pintou de preto essa pontinha do porcelanato, pintamos essa parte aqui na lateral e também pintamos essa parte aqui ao lado da porta. Então todo esse conjunto aqui ficou na cor preta, né? E a gente conseguiu trazer essa unidade para esse ambiente. E o que a gente fez aqui também é a finalização do deck do spa. Olha como é que esse deck ficou legal. Esse deck ele tem esse avanço, né, de mais ou menos 10 centímetros em volta de toda a peça.
Aqui nós tivemos também um pedido dos clientes que eles fizeram esse deck fechado aqui nessas laterais, porque como é um espaço muito pequeno, não ia ter tanta necessidade, né, de acesso por eles. Então, eles preferiram fechar todo esse ambiente. E aí ele ficou todo fechadinho assim dessa forma. As laterais a gente colocou aqui todas as ripas, né, fechando. E aqui nesse ponto a gente tem a tampa de acesso de manutenção. Aqui a gente optou por fazer uma tampa inteiriça. Quando você tira essa tampa, a gente tem acesso ao quadro de disjuntores e também tem acesso a essa lateral que pode servir aqui para guardar algumas coisas que os clientes queiram, né? Então a gente finalizou agora esse deck, ele já está todo envernizado. E aqui a gente já tem essa área já toda pronta. E aqui na parte da marcenaria, agora nós temos a finalização de todo esse banco, né, que faltava fazer. Então vocês estão vendo, ele é um banco de MDF branco comum, só que ele tem essa pontinha aqui da frente, ó, fitada com amadeirado. Por que que a gente fez isso? Para economizar no material, porque aqui em cima vai vir um assento almofadado, né? Então esse branco não vai ficar aparente. Por isso que a gente optou por MDF branco, porque se fosse utilizar o amadeirado, ele ia ficar muito mais caro. Então a gente consegue trabalhar com MDF branco aqui, somente com essa fita que vai ficar aparente na cor de madeira. E aqui já tem acesso a todo esse banco, né, que eles possam guardar aqui várias coisas que eles queiram. Então aqui toda essa parte agora foi finalizada também e agora eu vou mostrar para vocês como é que tá ficando a sala. E aqui na sala fizemos a instalação agora da outra peça de marcenaria para finalizar esse painel. Passamos aqui essa massinha na emenda, né, que ela depois vai ser limpa, pra gente deixar tudo já no esquema. Então aqui agora esse é o visual final que a gente tem, escondemos toda aquela parede que estava sem acabamento. E esse painel desce até essa parte e invade aqui a área da sala de TV, né? Então o painel aqui desceu, a gente tem aqui esse outro pedaço que já tinha sido finalizado. E a mesa também, já terminamos de fazer a montagem dela. Aqui o cliente inclusive já está utilizando, né, como home office de fato. A gente vai fazer só os acabamentos com a massa em volta. Mas aqui já foi colocado o acabamento com a fita de borda aqui na frente. Aqui a gente também já fez a emendinha com a massa, né, para esconder toda a emenda dessas peças. Então aqui na parte da sala, faltam esses detalhezinhos pequenos para a gente finalizar a parte aqui do painel. E aqui no painel, a gente está esperando, né, também para fazer só esse acabamento final. Colocamos já esse acabamento aqui na lateral para a gente chegar com o cimento queimado. Então vocês estão vendo que a gente já passou a fita aqui e já chegamos com essa pintura para fazer esse acabamento todo. Falta só esse acabamentinho aqui de cima que a gente vai fechar. E aqui na lateral também, ó, toda essa fresta que a gente já fechou, tirando aquele buraco que existia antes. Então a gente também vai fazer só um acabamento aqui nessa região. E aqui esse painel já fica finalizado. E aqui, hoje, provavelmente a gente já deve ter a continuidade, né? O marceneiro daqui a pouquinho chega para a gente colocar as prateleiras que vem aqui nesse ponto. Agora com o cimento queimado feito, a gente vai fazer a instalação delas e depois só esse banquinho aqui, que é o banco da mesa que vai ficar nesse canto, ele só vai ser posicionado lá na sua posição definitiva. Então vocês estão vendo, né, como a gente está nessa fase agora finalzinha da obra, finalizando esses detalhes de marcenaria, finalizando também a parte de pintura, né, depois que a marcenaria terminar, a gente vem fazendo os últimos retoques, deixando tudo finalizado, e aí a gente já entra com a limpeza pós-obra, e depois vamos instalar também o guarda-corpo de vidro aqui dessa escada, que é o último detalhe que falta, que a gente precisou subir com tudo, né, todas as coisas grandes primeiro, e a gente está colocando por último esse guarda-corpo para deixar tudo 100%. Então continue acompanhando os próximos episódios, vocês vão ver o resultado final dessa obra tá chegando no fim, e se você está gostando, já deixa seu like e se inscreve no nosso canal para continuar vendo as próximas etapas. E se deseja ter um acompanhamento como esse da sua obra, uma gestão completa para você não ter dor de cabeça e ter uma obra dentro dos custos, é só clicar aqui no link da descrição e solicitar o seu orçamento. Vai ser um prazer participar desse sonho junto com você. Muito obrigado por nos assistir até aqui, eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.